Vida, o espaço de tempo que vai do nascimento à morte. Existência. Então, a vida não é o oposto de morte? Morte, o fim da vida animal ou vegetal. Tá, então a morte é o fim da vida. Tá, mas até o fim, o que é isso? O que é esse espaço entre o nascimento e a morte? A existência. O início da vida é o nascimento, o fim da vida é a morte. Mas a vida em si. A vida ele também entende como uma força, né? Uma energia que anima os seres sencientes ou não, né? Vamos trazer para as nossas sagradas escrituras, né? Biblicamente, o que aconteceu? Para quem é adepto do criacionismo, o Deus, criador de todas as coisas, fez o homem do barro e soprou em suas narinas o fôlego da vida. A partir daquele momento, aquele ser inanimado passou a ter vida. Então, biblicamente, o fim da vida, o oposto de vida, é quando esse sopro é retirado. Ou seja, você não vive mais. Concordo com a biologia, né? Que diz que a vida é o momento em que o animal encontra-se animado, né? Mas é muito complicado esse conceito trazendo para a biologia, porque a gente já chegou à conclusão aqui que não tem nada morto, cara. A pedra é cheia de energia, de radiação, de micro-organismos, é cheia de vida. A diferença, qual seria a diferença da vida existente na pedra e eu, que sou formado às vezes pelo mesmo aglomerado de minérios, porém inconsciente? Você está chegando num conceito como se fosse um éter que permeia tudo, que dá essa essência, né? Então, se você pensar, de repente, Deus como a vida, aí sim, porque ele está presente em tudo. Então, você consegue perceber que a mesma vida que tem numa pedra ou num objeto inanimado e tal, é a vida que tem dentro de você. Né? O pessoal fala que tem, dentro dessas religiões orientais, que tem 5 elementos, que é a terra, o fogo, a água, o ar e a caixa, que é o espaço, que é ocupado por essas coisas, né? E aí, esse é um conceito de vacuidade e tal, que tem no budismo, é um negócio mais complicado de compreender. Mas a vida, assim como Deus, está permeando tudo, é como se fosse a caixa. Você tem um livro que está aqui, ocupando um espaço. Esse espaço que ele está ocupando é Deus, é a vida. Sim. Então, por isso que tem vida aqui nesse livro. Não a vida de micro-organismos que vivem aqui no papel, mas é uma essência, uma coisa intangível e inexplicável que está aqui dentro, assim como está dentro de tudo, que está visível em tudo, perceptível, não sei explicar. É o que dá senso de existência as coisas, sabe? Mas aí as coisas se confundem mais ainda quando nós tentamos traduzir em palavras, né? Nós vimos o conceito também de morte, que ele é o ponto final da vida. Mas aí o conceito de morte não faria nenhum sentido. Porque eu deixar de respirar não quer dizer que nesse corpo deixou de ter vida. Interessante, é verdade. É verdade, legal. Meu coração permanece às vezes batendo fora do corpo, então ele está vivo, eu não estou. Se eu estou respirando ou vivendo por... Se eu corto uma unha e ela está aqui... Ela está ali cheia de micro-organismos, de vida, de um monte de coisa. Não, mas agora ela não está viva, que ela se separou da minha... Separou de quê? Da minha consciência? Ela não se separou da minha consciência. Separou do meu cérebro? Não sei, porque as informações do cérebro elas são transmitidas através de impulsos elétricos. Se uma unha está afastada de mim, não quer dizer que a informação não consegue chegar lá. Tá o Bluetooth para nos mostrar isso. É verdade. A minha unha separou. Então... Você tem o exemplo da unha, tá onde você não vai suportar a mão fora, mão inteira, né? Tá, ela parou de se medir. Mas informações... Não, mas se eu encostar nela lá solta, não vai saber que tá encostando nela. Tu não vai sentir. Vou. Quando você não tem o braço, você sente o braço, cara. Ah, tá. Você sente... É o membro fantasma. Tem isso aí. Você sente o braço, cara. Pior que tem. Então, quer dizer, quando que a minha mão cortada deixou de ser viva? Ela nunca deixa de ser, né? É porque o conceito de vivo que a gente está dando é diferente do dicionário. Cara. Do dicionário Não do dicionário, até mesmo do dicionário. O dicionário falou que a morte é o fim da vida. Porque pro dicionário, os objetos inanimados, essa mesa aqui não vai ter vida. O celular também não. Então a gente está dando essa ideia de Deus, né? Como se fosse Deus está presente em todos os lugares. Como seria isso?
Seria exatamente essa energia que está presente, mas é uma coisa inexplicável, intangível. A gente não consegue, é muito difícil para nós explicar isso, porque nós só conseguimos explicar as coisas por base na comparação. Essa vida do qual nós estamos falando, ela não tem oposto para você comparar. Mas você falou no início lá que a morte é o oposto da vida. Não, as pessoas têm esse conceito, mas não é. Não, nem o dicionário diz isso, que a morte é o oposto da vida. Diz que a morte é o final de um período que ele chama de vida, tá? Mas que está entre o nascimento e a morte. Aí sim, esses dois são opostos. O oposto desse período, não tem um período aqui chamado de vida, tem um oposto desse período, não tem. Interessante. Não tem, porque a vida é um espaço de tempo. Eu vou dar um outro conceito de dicionário. Eu achei que eu tinha descoberto a roda, quando eu descobri que festa era um tempo. Festa não era um local. Aí eu vou à festa, tá? Então a festa é um local. Não, a festa é aquele período no qual as pessoas se reúnem. Ah, é? Não é? A festa não é um local, eu vou à festa. Você vai à festa porque é aquele período. Acabou aquele período, acabou a festa. O local continua sendo o mesmo. Quando a festa acaba, se aquelas pessoas não tiverem mais, você não consegue mais sair da festa, porque a festa saiu e você ficou. Você não consegue sair da festa. Você entra numa festa e não consegue sair dela porque a festa saiu. Por quê? Porque também não tem o oposto de um período de tempo. Tem sim, talvez um período escuro e um período claro. Opa, então, estamos chegando no conceito. Um período em que aquela coisa não acontece. Poderia ser chamado de morte, né? Um período no qual aquelas coisas que aconteceram durante o período que você estava vivo não acontecem mais. O Marcos não acontece mais depois da morte. O Marcos que todos conheceram. O Marcos manifestado. Aquela pessoa com nome, RG, CPF. Aquela pessoa não acontece mais. Então é o fim da... Achei interessante. Consegui chegar no contrário de vida. Contrário de vida a vida, assim como festa, é um período de tempo. Existe um outro período de tempo no qual as coisas que aconteciam naquele período, ou seja, o Marcos, não acontece. Oposto de vida. Então eu vou te dar um conceito diferente dentro dessa tua ideia. Na verdade, a vida ela acontece permanentemente, imutavelmente para sempre. O que vai acontecer é o Marcos estar num período manifesto e depois não manifesto. Sim. E eventualmente manifesto novamente, não manifesto. Mas a vida ela vai estar permeando todo esse tempo entre manifesto e não manifesto. Então, o melhor conceito para o dicionário dentro da nossa filosofia, dentro do que a gente tem estudado, dentro desse conhecimento, é que você pensar que o período entre o nascimento e a morte é a manifestação, é a vida manifesta. Melhor ainda, que aí entre a morte e o próximo nascimento é a vida imanifesta. E aí você tem a vida sempre presente, sem o seu oposto, mas aí você tem momentos onde ela está manifesta ou não. Né? Nós podemos recapitular um conceito que nós, não sei se criamos, às vezes eu crio coisas que já haviam sido criadas. Não, a maioria das vezes. A maioria das vezes. Mas o que? Nós criamos um conceito aqui que era eu e o Marcos. Então, para o Marcos, a vida termina. Para mim, não. Lembrando que eu sou o Marcos, tá? Então, para o Marcos, aquele que nasceu, recebeu esse nomezinho, esse é um ser humano, tá? Vamos chamá-lo de Marcos, tá? Acabou a história do Marcos. Ele morreu, mas a minha vida continua. Então, a morte é o período, podemos chamar, né? O período era a manifestação. O período que eu não estou manifestado, para essa condição, seria o avesso da morte. Mas a vida em si, ela continua, ela é eterna e imutável e, como diria um amigo nosso, só há uma coisa acontecendo, só há uma coisa viva acontecendo e o resto são todas períodos de manifestações entre vida, ou seja, manifestação, morte, não manifestação. Você acredita em vida após a morte? Melhor, você acredita em morte?